caríssimos companheiros e companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre, nesse instante em que a gente vai vivenciar a felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque nós vamos estar juntos com os bons companheiros espirituais. Nós vamos estar nesse momento em tratamento. Então eu faço um convite a todos, relaxar seus braços, suas pernas, relaxar seu corpo físico, fechar os olhos se achar necessário. Eu faço uma sugestão: coloque a fisionomia do Mestre Jesus no seu quadro mental nesse momento. Feito isso, nós vamos abrindo os nossos canais, os nossos sensores, para que a espiritualidade trabalhe em nós, nos trazendo os remédios que necessitamos, trazendo e assistindo todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, e a cada momento nós vamos nos tratando com o exército de Jesus. Unidos então nessa união de pensamento, todos nós aqui encarnados e desencarnados no nosso querido caminho da luz, oremos. Gratidão, Mestre Jesus, a possibilidade nesse instante de ser assistido. Gratidão, Mestre Jesus, a condição de nesse momento estarmos em tratamento. Nos colocamos em suas mãos, confiantes que vamos ser auxiliados, assistidos. Nos colocamos em sua mão e nós pedimos dentro já que o Senhor nos ajude em nossos defeitos. Mestre querido, perdoa os nossos defeitos e que possa, a cada momento, nós podemos amadurecer e melhorar, caminhar em sua direção, mentalmente dizendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação e nos livra do mal sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. O Evangelho é exatamente Jesus conversando com a gente. E no momento em que eu digo Jesus conversando com a gente, o Evangelho ele foi colocado na nossa vida mais ou menos há 2022 anos. E a cada instante que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprimorando, a gente vai entendendo o Evangelho e vai colocando ele dentro de nós. As bem-aventuranças, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. A bem-aventurança, se nós percebermos, analisarmos a título de estudo mesmo, Jesus sempre nos dá uma programação para nós, principalmente no capítulo de hoje, nos dá uma premiação. A mesma coisa que Jesus falasse assim conosco: se nós fizermos isso que Jesus nos propõe, nós vamos ter tal recompensa. E inicia-se então o capítulo de hoje no item 1. Ele já dá essa projeção futura para nós e nos diz que recompensa a gente vai ter se a gente conseguir iniciar esse processo de atitude mental. Então ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque esses conseguirão ver a Deus. E veja que isso é uma projeção, nos colocando diante de uma condição, já no primeiro item, da gente analisar o que? Jesus nos fala
da capacidade mental que nós temos. Nós não a praticamos ainda exatamente porque nós estamos na introdução de aprendermos para fazer. Então, quando nós estivermos com o coração puro, livre de todo tipo de materialismo, todo tipo de situação mental que ocasione rejeição nos nossos sensores, nós vamos conseguir ver a Deus. Quando a gente estiver vendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, o exército de Jesus aqui que trabalha no nosso querido caminho da luz, nós vamos estar vendo com muita facilidade. Nós vamos estar falando com os Espíritos. Nós vamos estar ouvindo os Espíritos. Nós vamos estar vendo os Espíritos. Porque quando a gente estiver puro de coração, não vai ter um pensamento que ocasione um bloqueio, que impossibilite a condição de ver, ouvir e falar da espiritualidade. E Jesus vai mais longe ainda, nos diz da nossa capacidade mental. Um dia nós vamos conseguir ver Deus. Então isso é uma condição em que nós temos que prestar atenção quando a gente estuda o Evangelho. Eu gostaria de fazer um convite a todos que estudasse o Evangelho. Não pegasse o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, só para rezar. Rezar é importante, mas é extremamente muito melhor buscar o esclarecimento através dos ensinos contidos no Evangelho. O Evangelho é exatamente o modo de pensar e a forma de agir dos espíritos que estão vivendo mundos mais confortáveis. Confortáveis que a gente se refere é mentalmente. É a mente que nos coloca diante de uma capacidade de vivermos mundos confortáveis. É o nível mental que faz um campo vibratório adequado à qualificação mental que nos coloca diante de uma proposta de podermos viver habilmente em mundos mais confortáveis. Portanto, ninguém vai pegar na nossa mão e vai levar a gente para o inferno, ou vai levar a gente para mundos desconfortáveis. Nós é que vamos ter um campo mental em que vai ter a qualificação de acordo com o meu método de pensamento, em que eu vou estar nivelado para poder viver naquele lugar aonde foi atraído pelo meu campo mental, foi atraído pela minha liberdade de ser. Eu me refiro sempre a mim, porque eu só posso falar de mim. E cada um que entenda a si próprio. Aonde que nós treinamos para melhorar a nossa capacitação mental? Nos exercícios do ser. Eu gosto sempre de frisar que os exercícios do ser são exatamente aquele que nos dão condições de nos conhecer através das nossas formas de agir. Quais são os exercícios do ser? Quais são os cargos do ser? Ser filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, patrão, empregado, vizinho, vizinha, marido, esposa, enteado, enteada, primo, prima, sogra, sogro, uma infinidade de cargos que nós ocupamos. O primeiro cargo que a gente ocupa quando encarna é filho, filha. E aí se vê como você se comporta a cada dia que aparecem os exercícios da vida. Nós não estamos aqui, nem houve nenhum tipo de programação para que haja o sofrimento. Nós atraímos exatamente o que o nosso quadro mental atrai. E o nosso quadro mental, ele é medido e encontra uma capacidade vibratória de atração de acordo com o meu método de pensamento, o meu jeito de ser. Por isso que quando Jesus nos ensina, já no primeiro item, bem-aventurados os puros de coração, porque quando o
coração estiver puro, a mente tem qualificações mentais extremamente elevadas. E nós vamos conseguir desobstruir tudo que nós obtemos mentalmente, que não nos permite enxergar a Deus. Se existe alguém aí, encarnado ou desencarnado, assistindo essa palestra neste momento, que acha que isso não é possível, a gente tem exemplos bem perto de nós, que é o Chico, por exemplo. O Chico via, ouvia e falava com os espíritos. O Chico não tem nada de especial de nós. Ele tem uma capacitação mental mais elevada. Ele é um espírito com graus mentais mais evoluídos que o nosso. E você veja que mesmo no cárcere da matéria, ele conseguia ver, ouvir e falar com os espíritos. O mundo invisível não era segredo para o Chico. Encarnado. Mesma coisa acontece com o Divaldo. O Divaldo também vê, ouve e fala com os espíritos. Ele tem dentro da mente dele uma capacitação mental que aciona sensores que estão contidos em nós e que um dia nós vamos ter a mesma capacidade de ver, ouvir e falar com a espiritualidade. Não será um segredo, um mistério, algo que nós não conseguimos hoje ver, ouvir e falar. Mas muitos de nós têm alguns sensores que já estão entreabertos. Nós temos uma sensação de que não estamos sozinhos, muitas vezes, ora em casa, ora no trabalho, ora na rua. Nós temos arrepios, nós temos calafrios, nós sentimos esquentar, esfriar. São sensores isso. Eles estão aguçados mediante a nossa capacidade mental. E veja bem que na lição de hoje, na palestra de hoje, a nossa lição é quando é futurista ela, mas é um projeto que se inicia agora, nesse instante. Claro que é no futuro que a gente vai conseguir ver, ouvir e falar com a espiritualidade, ver, ouvir e falar com Deus, nosso Pai, nosso Criador. É uma condição futurista ainda para nós, mas é um projeto que está em andamento. Tanto que na lição de hoje, Jesus, para iniciar um processo de entendimento, veja bem que a lição foi trazida mais ou menos há 2022 anos, quando Jesus esteve aqui conosco. Então ele compara a pureza, porque muitas vezes a gente pode perguntar, como que é a pureza de coração? Como que é esse nível? Então ele comparou como as crianças, quando eles estão no início da encarnação, que ainda estão com a mente livre das maldades do próprio espírito. A personalidade ainda não está feita. Então Jesus coloca a condição das crianças na pureza, na bondade, no coração aberto. Não que sejamos, quando nós somos crianças, espíritos puros de coração, mas foi uma forma que Jesus encontrou para iniciar para nós um ensinamento, um aprendizado, um exemplo, ok? No capítulo de hoje fala muito do pecado, foi colocado nessa condição, como eu disse, a lição foi há 2022 anos mais ou menos. O pecado por pensamento, o adultério por pensamento. Espíritos imperfeitos como nós, todos nós somos espíritos imperfeitos, sem exceção. Os níveis de imperfeição estão contidos de acordo com a nossa condição vibratória, com a nossa condição de entendimento e evolução. Tem muita gente que tem níveis de pensamentos inadequados ao extremo, e outros têm níveis de pensamentos melhorados, e outros têm níveis de pensamentos em condições boas. Tudo isso me refiro na reflexão de se pensar com maldade, são níveis de maldade, né? E isso que faz a diferença, diferencia a condição
de cada um ser, diante do seu futuro, uma projeção de viver em mundos mais qualificados. Jesus é expansivo e simples no ensinamento, né? Quando ele se refere a muitas moradas na casa do Pai, por que há muitas moradas? Porque elas são subdivididas, eu vou dizer assim, através dos níveis de pensamento. Os níveis de pensamento que nos colocam diante de quadros de mundos mais confortáveis ou mais desconfortáveis. Então, nós sentimos o resultado da nossa evolução mental todos os dias já em nós. Muitas vezes nós temos conversas, nós temos dinâmicas de vida nos cargos do ser que nos dão capacitação de sentirmos: olha, essa conversa com a minha filha não foi boa, essa conversa com o meu filho não foi bom, a conversa com o meu marido não foi legal. Só que no dia a dia, a experiência mais experiente, você vai tentar voltar àquela conversa para resolver tal problema com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. Mas mais experiente, porque já teve uma conversa que não deu certo, você procura encontrar saídas para ter níveis de conversas, níveis de convivências mais confortáveis. Isso é natural em nós. O que nós ganhamos com isso? Condições vibratórias na atração da afinidade, da sua melhoria. Então a gente se sente bem muitas vezes e a gente se sente mal muitas vezes. Nós estamos diante desse processo mínimo ainda em relação à projeção que Jesus se refere. Espíritos imperfeitos cometem adultérios. O que é adultérios? Adulterar pensamentos. Adulterar pensamentos para pior. Adulterar pensamentos para melhor. Devido ao seu nível, a forma com a qual você coloca o tema, o exercício da sua vida que aparece. Quando nós falamos de adultério, muitas pessoas pensam no adultério homem, mulher ou casal, né? Estando com alguém e saindo com outra pessoa, o adultério afetivo, o adultério amoroso, o adultério a que Jesus se refere. É todo tipo de transformação para pior. Adulterar, estar vivenciando um momento de exercício na sua vida em que os seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes transformaram aquele ambiente ou aquela conversa ou aquela relação para pior. Isso é um adultério. Isso é uma transformação medida pela sua capacidade de ser, pela sua forma de agir. Nós, espíritos imperfeitos, fazemos isso a todo instante, a todo momento na nossa vida. Pensamos em alguém, julgamos essa pessoa, temos análises preconceituosas e automaticamente precisa-se haver o quê? Uma busca, um entendimento, sentir que aquela escolha, sentir que aquele método de pensamento não nos faz bem. Por quê? Porque os geradores de pensamento, nós somos geradores de pensamento contínuo. Ora, nós estamos gerando pensamentos que nos perturbam, que nos deixam numa condição vibratória pior. E é nesse instante que nós cometemos diversas formas de adultério. A busca da melhoria pelo pensamento é um atrativo recheado de muito trabalho, de muito senso de observação. Para nós, deixarmos de adulterar para pior, nós temos que a cada instante aprendermos cada vez mais e nos distanciarmos. Cada vez que nós lemos os livros, nos distanciamos do ignorante. E cada vez que a gente pratica na nossa vida, nos distanciamos do simples. Nós fomos criados simples e ignorantes.
O que Deus permite? Porque nós não somos marionetes. O que Deus permite que nós entendamos os nossos próprios erros e que nós partimos com vontade para corrigi-los quando nós quisermos? Exatamente porque é essa a condição que nos dá maturidade para que um dia possamos ser chamados espíritos de luz, espíritos esclarecidos, trabalhadores do exército de Jesus, quando a gente vai ter capacidade de vermos até Deus. Quando a gente estiver vendo Deus, a gente conseguirá ver Jesus, a gente conseguirá ver toda a espiritualidade, mesmo estando encarnado. Chegará um momento, diante da nossa projeção no futuro, que não vamos necessitar mais da encarnação, porque mentalmente atingimos níveis de confortos mentais. Níveis de confortos mentais é o pensamento plenamente, naturalmente, no estado de bondade, sem vacilos, sem oscilações, hora ou outra para pior. Entende? O que nós vivemos hoje em dia? Falta de perdão, medo, egoísmo, vaidade, orgulho. Nós vivemos extremos de pensamentos desconfortáveis. Mas o projeto que Jesus tem para nós é que um dia nós tenhamos a capacidade mental que Ele tem. Tanto que tudo que é contido passagem de Jesus nos serve de lição. Porque é a maneira e a forma de pensar da espiritualidade, daqueles que têm uma qualificação mental mais adequada. Então, quando nós lemos a Bem-aventuranças, e principalmente o capítulo Bem-aventurados os puros de coração, nós achamos que isso é algo impossível em nós. E o Evangelho trazido por Jesus é exatamente a nossa capacidade mental, até onde ela pode chegar, pela nossa própria liberdade de ser. Jesus nos diz que um dia nós vamos poder fazer tudo aquilo que Ele fez. Jesus fez muita coisa, gente, mentalmente. Se a gente estuda só os milagres, por exemplo, Ele fez muita distribuição, movimentação de fragmentos e elementos da natureza, de fragmentos e elementos nas composições de energia, da biologia. E toda essa maneira de manipulação mental é a qualificação mental de um espírito extremamente elevado. E quando Jesus se refere, ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim, não é caminhar até Jesus, iniciar uma caminhada daqui e nós vamos ir até tal rua. Embora a gente respeite o procedimento de cada religião tem seu método e as pessoas que se sentem confortáveis nesse método, mas caminhar até Jesus é aperfeiçoar o pensamento. Jesus nos aceita como somos, que isso não seja jamais esquecido, mas Ele pede a todo instante. Se você abrir qualquer página da nossa querida doutrina, Ele pede a todo instante reformulação, repostura mental. Desde aquela época, quando Ele se referiu naquela passagem que a mulher fala assim, que Ele falou para a mulher, cadê aqueles que te condenavam? Porque ela foi pega em adultério. Adultério é um dos exemplos da lição de hoje. Onde estavam os que te condenaram? Ninguém me condenou, Senhor. Todos jogaram a pedra no chão e foram embora. Porque quando Jesus falou assim, que atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecados, Ele fez exatamente o que a doutrina pede a todo instante para nós. Cada um foi olhar e pensar nos próprios
pecados? Nas próprias adulterações mentais. E cada um chegou à própria conclusão, veja que é sem invadir o livre-arbítrio. Isso, há 2022 anos passados, nós éramos muito mais embrutecidos mentalmente do que hoje. Mas ao Jesus questionar que atire a primeira pedra somente aquele que não tiver pecados, ninguém conseguiu atirar pedra na mulher, condenar a mulher, que era um ato natural da época. Hoje pode ser um ato insano atirar pedra no outro. Mas naquela época era um comportamento social natural. Era assim que se agia quando se pegava alguém em adultério. Adultério, inclusive, afetivo. E quando Jesus fala que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados, ele fez cada um pensar nos seus pensamentos. E cada vez que nós abrimos e entendemos os ensinos contidos na doutrina, é exatamente quando a gente faz reformulações mentais. Quando a gente pega a lição que está aqui e a gente fala como ela me serve dentro de mim. Eu não faço isso. Eu não penso dessa maneira. Eu sou muito pelo contrário. Eu penso assim, eu penso assado. E aí a gente vai vendo as nossas necessidades para que haja uma transformação. Aí jogamos as pedras no chão e vamos procurar reformulação mental. Aí Jesus coloca diante da condição de que a gente entenda que Ele aceita como somos, mas nos pede reformulação a todo momento. Quando Ele vira para a mulher e fala assim, eu também não a condeno, mas vá e não peques mais. Seria a mesma coisa quando Ele diz para a mulher, vá e não peques mais, vá e não pense mais daquele jeito que você estava pensando quando foi pega com o pensamento em adultério. Vá e não coloque mais dentro da sua mente esse pensamento desqualificado, que traz desconforto mental. E isso nos segue até hoje. Daqui um dia, então, gente, encerrando, possamos, dentro de nós, termos aquela ambição de querermos ver Deus, nosso Pai, nosso Criador. Querer entender, sentir, conversar com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que entendamos que nós estamos neste projeto nos dias de hoje. E aí eu te faço aquela pergunta para ser respondida no travesseiro, cada um. Que filho você é? Que tipo de filha você é? De marido? De esposa? De irmão? De irmã? De sogra? De sogro? Tio, tia? Que tipo de empregado você é? Patrão? Porque dependendo de como pensa o seu quadro mental nesses cargos, enteado, enteada, padrasto, madrasta, cunhado, cunhada, dependendo de como for a sua ação nesses cargos, ela mede o teu projeto futuro. Quando a gente desencarnar, nós vamos exatamente para onde o nosso campo mental nos atrai. Aonde está o seu quadro mental? Nas atividades do ser. E o caminho da pureza. O caminho da pureza do coração, ela vem exatamente com essa maturidade, essa pergunta todo dia, essa análise de si própria, a liberdade de eu pensar o que eu quero, do momento que eu quero, da forma como eu quero. E à noite, concluir o que essa ação liberta de liberdade na minha mente faz e me coloca onde?
Vamos procurar então uma postura confortável na cadeira, agradecidos que nós estamos da espiritualidade que preparou um ambiente para nos receber. Nesse instante, nós vamos vibrar e passar vibrações de amor adiante, passar o seu melhor. Nós vamos participar junto com o exército de Jesus, aqui presente no nosso querido Caminho da Luz, e que nesse instante nós vamos transmitir o nosso melhor. Vencemos com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão vivenciando o exercício da doença, qualquer tipo de doença, na sua família, nos seus amigos, que você soube, vibremos com amor. Se for mais de uma pessoa, vibre uma a cada vez. Coloque a imagem delas a cada vez, para que a espiritualidade possa trabalhar com os seus pensamentos, direcionando esse amor aos outros. Vibremos então com amor. Vibremos com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão lá na espiritualidade, que desencarnaram, que terminou o projeto da reencarnação. Eu gostaria de não deixar os senhores esquecerem que eles estão nas clínicas de Jesus. Todos somos socorridos por Jesus e seu exército de amor. Mas nesse instante, lembrar do seu parente, do seu ente querido, lembrar do seu amigo. Se for mais de um, pense separadamente, vagarosamente, e mande esse abraço, essa solidariedade, que isso é fantástico, eles recebem lá na espiritualidade. O exército de Jesus aqui presente faz isso por nós. Vivemos então com muito amor. Vivemos com muito amor e com muito carinho por aqueles que estão vivenciando a destruição que está no nosso planeta nesse instante, esse estado de guerra, de desarmonia. Existe tanta tecnologia que a gente fica preocupado, né? Com os pensamentos de seres que ainda não compreendem a finalidade do porquê estamos aqui. Vamos então vibrar com muito amor e com muito carinho pelos organizadores da guerra, esses que estão contribuindo para que ela continue, para esses que estão participando, para os que perderam a vida, para os que se feriram, para os que destruíram a família. É muita tristeza, espalha muita tristeza. Vibremos com amor. A gratidão, Deus, nosso Pai, nosso Criador, a oportunidade do trabalho. A gratidão, poder dividir conhecimento e estarmos estudando os ensinos de Jesus em nossa vida. Mestre querido, nesse instante eu te peço por nós, seres encarnados e desencarnados aqui presentes, a sua solicitude, o seu tratamento, a sua bondade, invada todos os nossos corações. Que a sua luz possa penetrar em nossa mente, possa penetrar no nosso corpo, possa nos auxiliar, possa nos tranquilizar, nos colocar em harmonia, em estado mental confortável. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e nosso Professor. Gratidão à Mãe Santíssima, que nos acolhe a todo momento, Mãe carinhosa, Mãe poderosa. Gratidão a cada um dos nossos mentores, que nesse momento estão juntos conosco, nos auxiliando na continuidade da vida. Gratidão a todos os mentores do nosso querido Caminho da Luz, e que nós possamos estar reunidos mais uma vez, estarmos juntos nesse tratamento, nessa condição de evolução. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Até a próxima vez, com a graça do bom Deus. Que assim seja.